queridos. Aleluia. Louvamos então o Senhor, né, por estarmos aqui diante da presença do Senhor, para conhecermos mais da graça de Deus, da misericórdia do Senhor e da revelação do Senhor Jesus Cristo a nós, em nossa vida, né? E da revelação que o Senhor tem a nos conceder nessa noite. Nós não estamos aqui em busca de conhecimento ou de algo exterior a nós, mas estamos aqui em busca de revelação da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse capítulo que nós vamos iniciar a leitura hoje, capítulo 45 de Gênesis, é um capítulo excepcional, né? Um capítulo muito interessante, cheio de revelação e cheio de sentimento, né? De amor fraterno, e diferente dos capítulos anteriores. É um momento em que nós vemos nos capítulos anteriores uma tensão muito grande sobre tudo o que estava se passando, tanto naquela terra, na região toda, né, que estava sendo afetada por aquela fome, mas não só isso, a tensão na família, né, no povo escolhido de Deus. Havia uma tensão muito grande nesse momento, porque José estava agindo com eles, né, de uma forma seca e rude, só que tudo aquilo era também um trabalhar de Deus e conscientemente José estava segurando, porque o sentimento dele era que eles soubessem quem era ele e que a sua família estivesse com ele novamente, né? Que eles estivessem unidos em amor. Mas havia necessidade de passar por uma experiência, de passar por uma experiência de arrependimento, de reconciliação. As feridas eram muito grandes, as marcas foram muito grandes e era necessário passar por tudo isso. Então chama muito a atenção nos capítulos anteriores o domínio próprio que José teve, a segurança que José teve, a capacidade que ele teve em esperar o momento certo, esperar o agir de Deus na vida dos seus irmãos, agir do nosso Senhor na vida dos seus irmãos, e até que chegou um momento que ele não suportou mais. E é esse o momento do capítulo 45. Por isso que eu digo que é um capítulo muito interessante, né? Eu só gostaria de rememorar, né, com os irmãos, onde a história começou um pouco, né, a história de José, aqui onde a palavra começa a falar sobre José, em capítulo 37, e diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então, irmãos, veja que o relacionamento que José tinha com seu pai, principalmente, era um relacionamento muito forte. Era um amor muito grande, né? Um sentimento muito grande. E ele se viu tirado do seu pai, passando por toda aquela experiência, que no fim ele reconhece as mãos de Deus, ele sabia, né, na verdade, no fim não, em todo momento ele sabia que Deus estava no controle, ele tinha essa consciência do agir de Deus e da misericórdia de Deus na vida dele. E só que quando ele esteve naquela situação, pôs os irmãos dele naquela situação em que ele segurou Benjamim e falou: vou ficar com ele porque ele será meu escravo, porque ele ficou com o copo, que seria o copo dele, né? Então, ele formou aquela situação toda, e Judá fez toda a defesa, tentando defender o seu irmão, agindo de uma forma diferente que ele tinha agido com José, não é? Então ele tinha percebido, e ele
quis até mesmo se entregar em lugar do seu irmão. Nós vemos aí uma figura de Cristo se entregando em lugar de cada um de nós. E nós vemos aqui um momento culminante, né? Um momento que já estava quase impossível sustentar aquela situação. Quando Judá fala assim, vendo ele, falando sobre o seu pai, no versículo 31, capítulo 44, versículo 31. Versículo 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Então ele está dizendo aqui que na hora que o pai deles visse que Benjamim não estava com eles, ele morreria. E ele sabia a situação de saúde, de vida do seu pai. E não indo ao moço conosco, visto sua alma estar ligada à alma dele. No versículo 30 fala isso, sua alma estava ligada à alma dele. E depois, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Aquilo tocou no coração de José. E no versículo 34, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá? Nesse momento, José ficou imaginando o mal que poderia acontecer ao seu pai, se ele levasse mais à frente a situação. Se ele continuasse, ele falasse, não, vocês vão voltar, vão deixar Benjamim aqui comigo, e quando vocês voltarem, nós vamos ver o que nós fazemos. E daí poderia novamente insistir naquela situação, ele teria essa opção. Né? Seria um outro extremo. O primeiro extremo seria que ele poderia resolver tudo rapidamente, como foi dito na última mensagem, né? Poderia simplesmente falar, olha, eu sou José, sou irmão de vocês, vocês fizeram tudo isso, mas eu perdoo, tá tudo certo, estamos em paz, vamos nos abraçar, e estaria tudo em festa. Mas o Senhor tinha, né? Mas havia uma necessidade do agir do Senhor na vida deles, havia uma necessidade de transformação nessa família. E chegou esse momento aqui, logo no versículo 34, que Judá falou isso para ele, o que acontece? Daí vamos para o capítulo 45, que é uma continuação, na verdade, do capítulo 44, dessa porção do capítulo 44, e diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou alto, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então aqui José não suportou mais segurar aquela situação toda, porque ele sabia quem ele era, ele sabia porque ele estava lá, ele sabia e queria ter seu pai novamente com ele, ter toda a sua família juntos, e estava também percebendo o arrependimento no coração de seus irmãos, percebendo que Deus tinha trabalhado efetivamente no coração deles, eles tinham aprendido tudo aquilo, né? E ele, nesse momento, ele se deu a conhecer a seus irmãos. Então, irmãos, assim, para fazer assim um prefácio, né, um início da consideração desse capítulo, nós vemos o seguinte, irmãos, que tudo está dentro dos desígnios do propósito de Deus. Ele é soberano. Seus planos estão traçados. Já estão traçados, a sua mão dirige toda a confusão, toda a culpa que existe, em direção do seu propósito. Então, existe culpa, existe confusão, mas o Senhor vai direcionando em seu propósito gracioso, porque tudo está sob o seu controle. Por mais que pessoas façam algo contra, por mais que tentem fazer contra ou a favor, para tentar ajudar, como nós vimos na experiência de Abraão, né? Nada muda, porque o propósito de Deus é eterno, ele tem o seu caminho, e José estava dentro do seu propósito. E ele sabia, ele tinha uma revelação do Espírito Santo no coração dele, ele sabia que porque ele estava lá. E naquele momento, ele não suportou mais.
Por quê? Porque ele viu transformação nos seus irmãos. Os seus irmãos antes, eles eram indiferentes ao seu pai. Hoje, eles imploravam pela vida e pelo bem-estar dos seus pais, do seu pai. Eles também conspiraram contra o seu próprio irmão para vender o seu irmão como escravo. E hoje, eles se oferecem no lugar do seu irmão Benjamim. Olha que mudança, que transformação que houve neles. Por isso que o Senhor fala a nós: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o Senhor quer realmente nos transformar, nos revelar a sua pessoa. É por isso que estamos aqui, para que o Senhor revele a si mesmo a nós. E antes disso, né, nós vemos justamente que José, ele estava lá mantendo o seu controle sobre a situação, mas aqui ele não conseguiu mais suportar, né, entrando já no capítulo 45. Ele percebeu que era o momento certo, tudo o que tinha ocorrido com seu irmão, e ele chorou. Nesse momento, versículo 2, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Mas isso, ninguém estava lá dentro do salão onde eles estavam, né? Só estavam seus irmãos e ele. Porque seria uma fraqueza, né? Os egípcios, eles entendiam que o homem devia ser frio e calculista. E era assim que José agia. E José mostrou uma fraqueza aí. E isso não podia ser mostrado para eles. Olha que sabedoria que José teve, irmãos. Quantas vezes nós podemos estar mostrando fraquezas para pessoas que às vezes não estão preparadas para aquilo, ou que podem aproveitar-se daquela fraqueza. Nós devemos ser prudentes. Nós devemos revelar fraqueza, sim, no momento certo, para as pessoas certas, né? E quando necessário. E devemos saber o momento certo para tudo, né? O Senhor deu sabedoria para ele também aqui. E disse a seus irmãos, versículo 3, eu sou José, vive ainda meu pai? Vejam aqui, irmãos, a primeira coisa que ele falou é isso. Eu sou José, vive ainda meu pai? Mostra o quê? A preocupação que ele tinha, principal, era com seu pai aqui, né? Ele realmente foi tocado por aquelas palavras de Judá, foi comovido, e como ele sabia, né, os seus irmãos não sabiam que era o pai dele, né, que ele era o irmão deles, mas José sabia, e ele, nesse momento, ele revela a sua preocupação. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram, o quê? Ficaram atemorizados perante ele. Imagina só o que passou pela cabeça deles nesse momento. Antes, José falava assim, o vosso pai, e aqui ele falou, meu pai. Ele revelou quem ele era, José. Mas ele precisou, inclusive, repetir isso algumas vezes, porque seus irmãos ficaram atemorizados, ficaram boquiabertos, né? Ficaram assim atônitos. Esse termo atemorizados aqui é um termo usado para o medo, que é o mesmo termo que era usado para o medo numa guerra, quando eles estavam numa guerra. Imagina só você, no meio de uma guerra, o medo que você sofre. Mas nesse momento, atemorizado da forma que eles estavam, José não ficou lembrando a eles da sua culpa. Não revelou para eles a culpa que eles tinham. Não os acusou. E também, José não aproveitou aquela oportunidade para se gabar, para mostrar os seus bens e aqui as conquistas que ele havia tido. Mas José mostrou uma preocupação com eles e acalmou o coração deles. Concedeu, né, a paz e o perdão a eles.
E nós, como faríamos nessa situação? Será que, vamos dizer que nós não apontássemos, né, de forma clara o erro, mas pelo menos um toquinho a gente ia dar, né, como se diz. Nós iríamos mostrar, olha, mas vocês erraram mesmo, né? A hora que vocês fizeram comigo, alguma coisa nós falaríamos, né? Mas isso é a expressão da revelação que José tinha, revelação de Deus, do plano de Deus na vida da sua família, na vida dele. E também era a expressão da confiança que ele tinha nos propósitos de Deus. Ele atribuiu tudo, toda a glória ao Senhor. E seus irmãos ficaram atemorizados, né? Ficaram estatelados, sem saber, sem reação. Houve uma mistura aqui, né, de temor por suas vidas, que eles tinham medo, porque José tinha tudo nas mãos, né? Se José queria matá-los, quisesse matá-los, teria matado. Se José quisesse prendê-los, poderia também. A vida deles estava na mão de José naquele momento. Ainda mais sabendo que era José. E quem mais sabia daquela história? Além dos seus irmãos e além de José? Tinha como duvidar que aquele era José? Só que eles não conseguiram perceber, né? Eles perceberam, depois de muitas vezes José falar, que ele era José, né? Eles tiveram uma mistura aqui de medo por suas vidas, de surpresa, de espanto, de alegria e de arrependimento. Imagina todos esses sentimentos misturados. Imagina que depois de tudo, eles implorando pela vida deles, eles vendo aqueles que para eles era o governador do Egito, né? Ele era responsável por tudo aquilo. Eles estavam implorando pela vida deles. De repente, eles descobriram que era o irmão que eles haviam vendido como escravo, que havia colocado em risco a vida do seu irmão, feito algo seríssimo contra ele. Aquela pessoa estava na frente deles e era seu irmão José. Uma mistura enorme de sentimentos. Dá para imaginar como eles se sentiram, né? Você já se sentiu assim alguma vez? De repente você está na sua casa e chega alguém inesperado, uma visita importante em sua casa, não é? Você não sabe como agir, ou acontece alguma situação, você está, sabe, acontece na sua infância, algum momento em que você está fazendo algo e você é pego de surpresa, né? É um sentimento parecido. Agora, imagina você sendo pego de surpresa, o sentimento que você teria sendo pego de surpresa na vinda do Senhor. Se o Senhor hoje retornasse e nos encontrasse, né, fora da sua presença, né, distraídos, alheios a Deus, ou envolvidos com tantas coisas e com o coração longe do Senhor, nós ficaremos mais ou menos atemorizados, mais ou menos esse sentimento que os irmãos de José tiveram, né? Então isso também é para nós considerarmos na palavra do Senhor. Agora, se ponha na situação dos irmãos de José. Imagina se eles pensassem que isso iria acontecer, né? Eles nem passava pela cabeça deles que um dia José estaria lá de verdade, naquela situação que ele havia tido aquele sonho, naquela situação em que eles se humilhariam perante eles, se encurvariam perante eles. Eles não passava pela cabeça que isso poderia acontecer de verdade. Ao que tudo indica aqui, que nós vemos na palavra, não passava pela cabeça. Talvez Jacó tivesse entendido isso. Os seus pais, né, os pais de José. Mas seus irmãos não. Eles, quando ouviram o seu irmão falando dos seus sonhos, eles simplesmente ignoraram e ficaram muito revoltados, mais revoltados ainda, porque ele estava inventando histórias para tentar, na cabeça dele, deles, né?
inventando história para tentar ganhar mais privilégio com seu pai. E José contando aquilo para eles ainda, deixou eles muito irados. Imagina se eles soubessem. Se José contasse tudo para eles com detalhes. José até tentou contar o sonho, mas eles estavam cegos, né? Assim como às vezes nós falamos com um ou com outro sobre a palavra, mas a pessoa está cega, não está vendo. Os olhos fechados, os ouvidos fechados. E é necessário tempo, trabalhar de Deus na vida daquela pessoa, para que o seu coração se abra, para que ela veja a situação. E os irmãos de José julgavam toda aquela situação, tudo que José falava, através do seu conhecimento de vida, como se diz, suas experiências. Será que nós fazemos isso? Pense bem. Às vezes nós temos atitudes que elas vêm a nós, até as coisas que nós falamos, existe um padrão, muitas vezes, da forma que nós agimos. Por quê? Porque nós agimos conforme nosso conhecimento prévio, conforme nossas experiências. Eu passei por aquilo, então é assim. Isso daqui, quando é assim, você já sabe, é tal coisa. Então nós fechamos a situação, achamos que aquela situação é assim e pronto. Nós achamos que nós estamos certos. Julgamos pelas nossas experiências, pelo nosso conhecimento prévio. Agora, você imaginava que um dia ia acontecer isso? Que nós estamos hoje, numa situação... Se nós falássemos, um irmão falasse assim, irmãos, um dia nós ficaremos aí por tantos anos, talvez por 1 ano, 2 anos, fazendo uma reunião só virtual. Não teremos irmãos presenciais, porque haverá uma epidemia, uma pandemia muito forte, e haverá muito temor, as pessoas andarão de máscara pelo mundo todo. Se isso fosse contado para você, você ia falar, não, isso não, né? Não é assim. Porque nós julgamos pelas nossas experiências. E tantas coisas nós fazemos pelas nossas experiências, pelo nosso conhecimento prévio. Deus agindo, Deus movendo a situação pela sua soberania, e nós julgamos e achamos, damos o nosso veredito, como juízes, e não avaliamos aquela situação considerando em nosso coração e na presença do Senhor. Devemos levar tudo na presença do Senhor, irmãos. Nós achamos que nós conhecemos as coisas, que nós conhecemos o funcionamento das coisas pelas nossas experiências, mas às vezes nós nos surpreendemos. Às vezes Deus nos surpreende, não é? Com situações que nos deixam, que vão contra aquela nossa experiência prévia. E nós podemos ver que, na realidade, acima de tudo, está a soberania de Deus, está o seu agir e a sua misericórdia, irmãos. Nós vemos isso hoje e veremos mais ainda. Quando um dia o Senhor voltar, nós saberemos, olha, aquilo lá foi por causa disso. Olha só como o Senhor foi, olha, aquilo lá era um detalhe que Deus estava fazendo para chegar nesse fim aqui que chegou agora. E assim nós entenderemos mais as coisas. O Senhor revelou na sua palavra sobre sua vinda e revela a nós sobre como serão os tempos. Ele só não revelou detalhes, bem detalhistas como queremos ser, não é? Isso ele não revelou quando será. Por que será que ele não revelou quando será? Porque senão nós daríamos um jeitinho para tudo, né? Calma aí, então é daqui a 10 anos? Então ainda dá um tempo para fazer isso, fazer aquilo. Não é? O Senhor não revelou os detalhes, não revelou o tempo. Não revelou as coisas exatas, como nós gostamos que seja. Você na palavra não estava falando claramente que viria um vírus assim, né? Mas a palavra fala que haverá epidemias, não é? Então tudo é mostrado na palavra, mas os detalhes de como seria, onde seria, como começaria, e nós vamos passando pelas situações e às vezes não vemos as mãos de Deus.
Mas Deus está agindo sim, e tudo está conforme a sua palavra, tudo está conforme o seu propósito. E nós devemos conhecer cada vez mais a sua palavra, conhecer o coração de Deus, né? E aí, irmãos, vem uma questão, nós não devemos ter mais esperança nas coisas aqui da terra. É isso que o Senhor quer mostrar para nós, não é? Nós precisamos ver isso claramente, o Senhor tem mostrado para nós. O Senhor já disse para nós, na sua palavra, que Ele virá e não tardará. Como alguns a julgam demorada, como a palavra fala, né? Ele também revelou na sua palavra que época, né? Como será? Que será uma época de grande sofrimento. Haverá grande sofrimento. Que haverá guerras e terremotos. Você acha que você passa dificuldades hoje? Não é? Aquela época será de grande sofrimento. Será de guerras e terremotos. O Senhor revela para nós que nós seremos odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Então percebe, irmãos, que o Senhor está nos tornando cada vez mais fortalecidos nele. Esse é o objetivo do Senhor. Nos tornar mais fortalecidos para o que havemos de passar e o que havemos de enfrentar. Se nós conhecemos a sua palavra, conhecemos o nome do Senhor Jesus, né? Por causa do nome do Senhor nós seremos odiados. Se nós conhecemos e vivemos na sua presença, nós seremos firmes e fortes e confiantes e mais felizes ainda quando nós vemos os sinais, porque nós sabemos que a sua volta está próxima. Não é? Nós sabemos também pela sua palavra que muitos se escandalizarão. Muitos tropeçarão, né? E que o amor se esfriará de quase todos. Isso nós sabemos pela sua palavra. Né? Então o que nós estamos esperando? Conhecendo a sua palavra, sabendo, conhecendo a revelação da sua palavra sobre os tempos da sua vinda, o que nós estamos esperando? Que nossas ações na bolsa valorizem? Né? Que os nossos bens valorizem? Que o mundo tenha paz e harmonia? Será que você espera que um dia tudo esteja em paz? Tudo esteja maravilhoso, um paraíso? O Senhor, Ele não disse o momento exato, mas Ele disse que não será assim. Não é? Que nós estamos esperando melhorar as coisas, que tudo melhore? Para quê? Qual o objetivo? Irmãos, nosso objetivo é a vinda, né? A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor Jesus. Que nós sejamos transformados, nossos corpos sejam transformados em corpos de glória. Aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão. Estaremos juntos, louvando o nome, engrandecendo o nome do Senhor. O seu reino será estabelecido nessa terra. Não mais haverá morte, temor, pranto. Irmãos, essa é a nossa esperança. A vinda do nosso Senhor. Não é? Então nós devemos estar como? Conhecendo a sua palavra, conhecendo como será a época. Como devemos estar, irmãos? Não devemos estar relaxados. Será que antes de toda essa situação que estávamos passando, será que estávamos relaxados? Ou acostumados com isso ou com aquilo? Acostumados com os nossos, né, como se diz, nossos cultos, nossas reuniões? Será que estávamos acostumados com tudo isso? Irmãos, o Senhor quer se revelar a nós, independente do momento, do local que estamos, ou da situação que estamos. O Senhor quer se revelar a nós. Nós devemos estar sóbrios, apercebidos, vigilantes, né? Porque ele vem, irmãos, como ladrão da noite. Vamos abrir aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite.
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Não estejamos distraídos, irmãos, estejamos alertas, atentos. Lucas 21, são versículos que eu gosto muito, que sempre me impressionam muito. Lucas 21, versículo 31 até o 36. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, quando vir acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. O que mais nós precisamos ver, irmãos? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha, irmãos, que maravilhoso. Nós estamos nos prendendo em quê? Estamos nos prendendo no céu e na terra? Ou estamos nos prendendo, estamos segurando firme na rocha, na palavra do Senhor? Acautelai-vos, esteja atento, apercebido, por vós mesmos. Não fica pensando que isso é para o outro, é para você mesmo, para nós, para mim. Para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vêm sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, quando nós vamos estar vigiando e orando a todo tempo? Quando? O que o Senhor quer produzir em nós é isso, irmãos. Que nós sejamos mais diligentes, mais alertas, mais vigilantes, orando em sua presença, dependendo do Senhor e contemplando mais a face do Senhor. E nessa situação toda, irmãos, o que acontece? Nós passamos por sofrimentos, né? Como a situação que estamos passando, né? Em relação aos que dormem. Puxa, quantas notícias nós temos recebido, né? Ultimamente. Eu não sei se é só impressão minha, mas nós temos recebido mais notícias sobre sofrimentos e sobre irmãos que dormiram no Senhor. E qual é a nossa impressão sobre isso, irmãos? Nós, realmente, é natural que fiquemos entristecidos, não é? É natural. Mas a palavra fala para nós não nos entristecermos. Como que isso é possível, irmãos? É possível nós não nos entristecermos quando nós sabemos onde essa pessoa está. Essa pessoa está nas mãos de Deus e dorme. Por que nós não nos entristecemos? Porque nós temos esperança, irmãos. Nós temos esperança. Olha o capítulo 1, livro de Tessalonicenses. Novamente. Epístola de Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Em diante, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Puxa, nós podemos ser ignorantes, a palavra está dizendo que nós podemos ser ignorantes com respeito aos que dormem. Mas a palavra já está nos mostrando aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz aqui a sua palavra, para nós não nos entristecermos como os demais, que não têm esperança. Pois, por que, irmãos? Por que nós não devemos nos entristecer como os que não têm esperança? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos, irmãos? Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem. Porque nós já morremos com Cristo.
Então trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Queremos ficar até a vinda do Senhor, amém. Pode ser que o Senhor nos leve antes, que nós durmamos também. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois nós os vimos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Puxa, irmãos, que maravilhosa graça e salvação do Senhor. Nós estamos sempre com o Senhor, né? 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptível. Irmãos, é necessário. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, o que a morte pode fazer diante do poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? O poder que foi concedido a nós, que foi nos levado a experienciar esse poder. O poder da sua morte e ressurreição. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Veja como o Senhor é grande. Pense, irmãos, como esse universo é grande. O Senhor é muito maior. Ele criou tudo, Ele é infinito. O que somos nós, não é? Veja e contemple a majestade, o poder de Deus, o poder da sua ressurreição. O que há impossível para Ele, irmãos? O que nós devemos temer, assim como os irmãos de José ficaram atemorizados e temiam muito. Não só aqui, mas em vários momentos eles temiam. E nós? O que nós devemos temer? Né? O Senhor fala aqui em Mateus 10. Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, irmãos, o Senhor é poderoso, devemos temê-lo e viver em sua presença. Ele, com o seu poder da vida e ressurreição, trará aqueles que dormiram no Senhor para estar junto conosco. Irmãos, estaremos sempre juntos, né? Independente da situação que ocorra, do que ocorra com cada um de nós. Que Deus nos guarde, nos livre, né? Nos livre de todo mal, devemos orar por isso. Orar para que o Senhor nos livre de tudo, de todo mal. Mas sabemos que tudo está nas mãos dele e que ele tem seus filhos em suas mãos e ele sabe cuidar de cada um de nós, né? Muito bem, muito melhor do que um pai aqui humano, né? Que dá ao seu filho o que ele pede. O Senhor dá muito mais, né? Infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Você pede algo, você pensa algo,
o Senhor concede muito mais do que você pensa, do que você pede. Aleluia, irmãos. Essa parte aqui, essa porção, irmãos, realmente eu senti de falar com os irmãos, porque quando fala aqui que os irmãos de José estavam atemorizados, nós vemos que hoje em dia tanto temor em tantas pessoas, medo, tanto medo, tomando conta, né, de nós, às vezes tomando conta de nós, às vezes ficamos entristecidos por tudo, mas devemos estar alertas, irmãos, alertas, porque o Senhor nos disse que nós passaremos por muito sofrimento, por aflição, mas Ele está conosco, né, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Eu vou falar rapidamente sobre a experiência daquele irmão que escreveu o hino Tenho Paz em Jesus, que nós lemos como Tenho Paz em Jesus, né? Que em original seria Minha alma está bem, a minha alma está bem, né? Em Jesus, que é o irmão Spafford, né? O Spafford. Ele, né, durante a época de 1870, aproximadamente, ele passou, né, por uma experiência de perda das suas filhas que naufragaram em um barco, né, em um navio, e ele iria embarcar, e a sua esposa estava com suas filhas, e ele já havia perdido um filho também, né, e ele, quando estava nessa viagem, ele acabou ficando, e sua família foi, sua esposa com suas filhas, foi até lá, até que ele recebeu a mensagem da sua esposa dizendo, salva, porém só. Recebeu um telegrama. Quando ele viu isso, ele já imediatamente foi até lá, né? Pegou um navio e foi ao seu encontro, e quando ele estava próximo ao local do naufrágio, o local do acidente, ele estava profundamente comovido, sustentado por Deus. Ele compôs esse hino, né? Tenho paz em Jesus, que nós lemos aqui, que nós conhecemos dessa forma, né? Como tenho paz em Jesus. Se em gozo o caminho aqui percorrer, ou mesmo em dores e cruz, por Cristo já tenho aprendido a dizer, tenho paz, doce paz em Jesus. Porquanto, estou lendo só duas partes aqui, porquanto o viver para mim é Cristo, até a carreira findar. Em vida ou morte, o que me ocorrer, sua paz, doce paz, vem me dar. Louvado seja o Senhor. Que experiência que esse irmão passou, mas ele conhecia o Deus da ressurreição, né? Ele podia dar glória a Deus no meio de tudo isso. Por quê? Porque ele conhecia o Senhor. Aqui, voltando aqui para o capítulo 45 de Gênesis, depois desse adendo, né? Desse parênteses, José fala justamente para eles aqui, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido por aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, por José conhecer os planos de Deus, por José conhecer os caminhos de Deus, ele pôde dizer para os seus irmãos não se entristecer e nem se irritar uns com os outros. Porque eles poderiam falar, olha, tá vendo, eu falei para não fazer isso. Como já vemos relatos aqui. Eu falei que não era para ter feito isso com o nosso irmão. Isso tudo está sobrevindo por causa disso. Então aqui, José já disse para eles. E acalmou o coração deles. Né? E eles não sabiam das intenções de José nesse momento. Né? Enquanto eles deram o pior para José, pior que eles poderiam fazer para José, eles deram. José tinha o melhor para eles. José tinha a reconciliação, a libertação da culpa. Será que eles tinham culpa por tudo aquilo? Eles sentiam culpa? Será que naquele momento que José falou, eu sou José, seu irmão, que vocês venderam, e eles reconheceram que realmente era José, será que eles sentiram culpa por aquilo? A culpa, irmãos, é um sentimento horrível. Imagina uma pessoa que passa por uma culpa pela morte de alguém acidental. É um sentimento horrível. Deve ser algo horrível. Aquilo pesava sobre eles, né?
Não era, e pior que na situação deles não era acidental, ainda era provocada, eles faziam aquilo conscientemente, tanto que eles terminaram, né, de levar José, né, deixar José naquela situação, e eles foram comer, foram se divertir, né? Então eles puderam reconhecer que que aquele era José. E José agiu como? Libertando eles da culpa, desviando o foco deles. José podia pesar um pouco mais a culpa sobre eles, não podia? Mas ele fez diferente. Ele desviou o foco. Isso é muito importante, irmãos. Muitas vezes precisamos ajudar as pessoas a desviar o foco, tirar o foco na situação que está olhando e olhar para o Senhor. Desviar o foco dos seus pecados, desviar o foco da sua culpa e olhar para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus. E eles precisaram da ajuda de José para isso. E o mundo? O mundo ele crucificou Cristo. Mas como o Senhor fez? Como nosso Senhor Jesus agiu? Ele retribuiu, né, com perdão, graça e salvação. Assim como José também. Ele foi gracioso, né, com os seus irmãos. José, ele interpretava aquela situação toda de uma forma diferente. Como vemos aqui, que para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Não vos entristeçais, não é? Porque ele interpretava de uma forma diferente. Ele interpretava sobre o ângulo de Deus, sobre as vistas de Deus, sobre os olhos de Deus. A interpretação de José, que José teve sobre o que ocorreu, né, foi o que ajudou ele a superar os sofrimentos dele. Quanto sofrimento José passou, mas ele superou tudo pela forma que ele encarava, a forma que ele olhava aquela situação tudo. Ele via tudo sob a perspectiva de Deus, que capacitou José a perdoar e a encorajar seus irmãos. Irmãos, quando nós olhamos as coisas sob a perspectiva de Deus, sobre uma perspectiva maior, e não ficando olhando pela nossa subjetividade, ai, como eu sou coitadinho, olha o que aconteceu comigo, olha só, né? E como eu estou sofrendo, olha, por que aconteceu isso? Irmãos, quando nós olhamos assim, é o caminho para a derrota. Mas quando nós olhamos sob a perspectiva de Deus, nós olhamos que tudo está sob o controle dele. Assim como José fez. Mostrou aqui para eles que era para a conservação da vida que eles estavam. Eles puderam caminhar. Eles puderam ser. Ele pôde ter força. José pôde ter força para encarar toda aquela situação, todas aquelas dificuldades que eles passavam. E o nosso Senhor Jesus, ele aceitou a traição que sofreu como? O cálice que meu pai me deu. Né? Olha lá, em João 18, versículo 11. Evangelho de João 18, versículo 11. O Senhor não encara como aquelas pessoas perseguindo ele. Olha o que estão fazendo comigo. Vocês estão fazendo isso comigo. Não. Mas Jesus, então é capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ele sabia que tudo estava nos planos do Senhor, né? Nos planos de Deus. Ele sabia que tudo estava nos planos do Pai. E nós, quando passamos por sofrimentos, né? Por dificuldades, como nós olhamos? Como nós interpretamos as situações? Será que nós trazemos para o nosso subjetivismo, né? Olhamos para nós mesmos, né? Nos condoemos, somos os coitadinhos? Às vezes é difícil nós entendermos aqui Romanos 8, por exemplo, né? Às vezes quando nós passamos pelas dificuldades, é muito difícil nós entendermos Romanos 8, 28, que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é? Não é difícil às vezes entender esse versículo? Como é possível entendermos esse versículo? Quando nós olhamos sobre a perspectiva
dos céus, perspectiva de Deus, perspectiva do Pai, né? Porque Ele está no controle e Ele sabe o que faz, como faz. Tudo está debaixo do seu poder. Não há nada que não esteja debaixo do seu poder, né? Se nós formos egocêntricos, subjetivistas, nós não entendemos esse versículo, né? Como assim isso? Olha isso aqui e tal. Mas se nós olharmos pelos olhos de Deus, sabe o que nós fazemos? Nós vemos os céus abertos, né? Os céus se abrem para nós. Como Atos, capítulo 7, que nós vemos a experiência de Estevão. Atos, capítulo 7, diz assim, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele não estava lá olhando aqueles que estavam apedrejando ele, né? Aqueles que estavam rilhando os dentes contra ele, que estavam revoltados, né? Querendo matá-lo. Mas ele estava olhando os céus abertos e a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, quando nós passamos por dificuldades e sofrimentos, olhemos os céus abertos. Que o Senhor abra os céus para nós. Que possamos, pela sua misericórdia, ter forças, né, poder no Espírito Santo, olhando para Deus. Olhando para o seu plano não se frustra. Ele não faz nada pela metade. Todo o seu trabalho é completo, né? Ele começou e ele findará a boa obra dele. Nós vemos aqui, na parte final de Gênesis 45, já caminhando para o final da minha porção, né? Eu vou abarcar aqui até o versículo 15, tá, irmãos? E aqui ele fala assim, olha. Versículo 7. Deus me enviou, então é capítulo 45, novamente, versículo 7, Gênesis. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Olha lá, novamente, a visão, como José olhava toda aquela situação. Isso sustentou José em todos os momentos, na prisão, quando estava tanto tempo lá, ele sabia disso. Para conservar vossa sucessão na terra. Aliás, versículo 8. E sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor, vizir, que era chamado antigamente, né, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José. Puxa, que maravilhoso, irmãos. Que momento incrível aqui dessa experiência que eles tiveram. Um momento de reconciliação. Olha lá, vamos caminhando aqui, ó. Subi a meu pai e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos e meu irmão Benjamim. Por que ele trouxe aqui o irmão Benjamim? Porque ele era o único que não carregava a culpa. Ele era o único que não tinha feito aquilo com seu irmão. Ele falava, vem aqui, você entende, você me entende. Vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Olha, mais um momento José teve que mostrar, porque eles não estavam, não tinham conseguido entender ainda tudo, né? Não estavam ainda, estavam meio aéreos, né? Com toda aquela situação, com tudo que estava sendo revelado naquele momento, porque eles não imaginavam qualquer coisa parecida com isso. É essa a situação daqueles que estão alheios à palavra de Deus, não é? José sabia, José tinha a revelação de Deus, porque ele buscava o Senhor, buscava a sua palavra. E os outros não, estavam totalmente
né, não entendiam aquilo que havia de acontecer. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tens visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E aqui ele continua naquele sentimento todo que estava preso dentro dele por todo aquele tempo. Quando ele falava com seus irmãos, falava de maneira rude para manter aquela imagem que ele tinha que manter naquele momento. Ele se desprendeu de tudo aquilo. E nesse momento ele se lança ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chora. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Puxa, até aquele que não sabia de nada daquilo, ele foi tão comovido que ele chorou junto com seu irmão. Que maravilhosa experiência, irmãos. Que fraternidade que eles tiveram. E logo depois do que aconteceu, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, ou seja, eles tiveram uma comunhão sem culpa, sem rancor, né, sem apontar os erros. Pelo contrário, aqui eles estavam libertos. Que maravilha, irmãos. Como é bom você ter liberdade. O perdão, irmãos, nos liberta. O perdão nos liberta de todas as cadeias que às vezes carregamos. E eles estavam com cadeias, né? Estavam presos àquilo, estavam apertados no seu coração. E naquele momento aquilo explodiu, né? E eles foram, pela graça de Deus, foram libertos daquele sentimento de culpa. Irmãos, que maravilhoso. A graça do Senhor, quando age, o seu amor, quando age em nós, através de nós, se revela dessa forma. Irmãos, realmente é incrível, né? Nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor e pedir que Ele se revele para nós, para que Ele também nos use como canal para tirar a culpa, através do sangue do Senhor, para expiar a culpa, para ajudarmos as pessoas a não carregar culpa, a conhecer o perdão de Deus, a conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua obra de reconciliação, né? Para que haja esse amor fraternal, esse calor de amor fraternal que nós vemos aqui, né? Que maravilha, irmãos. E agora, na continuidade, né, ele fala aqui, né, que Jacó aceitou ir prontamente e Faraó auxiliou em tudo, providenciou meios para eles irem até lá, né? Então, para finalizar, eu queria refletir, que os irmãos refletissem aqui, né, e vou deixar depois para vocês esses versículos aqui, para os irmãos também refletindo, em Romanos 12, versículo 9. Eram versos que não estavam escritos ainda na época de José, mas José praticou. Pela graça do Senhor, né? O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, verso 9. Amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, irmãos. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Tenha paciência. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Puxa, será que ele praticou isso? Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Ele não podia ter sido orgulhoso aqui nessa situação? Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Eles se humilharam perante José. Eles mostraram arrependimento. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. José podia se achar sábio, né? Porque ele realmente tinha sabedoria, mas ele sabia que aquilo não era dele, que era dom de Deus. Não vos torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Ele podia ter devolvido o mal, não poderia? Mas ele não fez. Ele se esforçou por fazer o bem. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Puxa, que maravilha, irmãos. Que libertação que é quando nós buscamos isso na presença do Senhor. Se às vezes nós não temos força para perdoar, nós devemos pedir ao Senhor para nos dar força e perdoar no nosso coração. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Eu vou deixando então agora para os irmãos complementarem. Louvado seja o nome do Senhor.